Vamos lá, então, falar sobre Lacan, né? Ler Lacan, estudar Lacan, por onde que a gente começa. Não sei se é clichê dizer que é pelo começo, né? Mas aí com Lacan a gente tem um grande problema, porque ele vai, ele volta, o começo é o retorno a Freud, não tem jeito, né? Então o Lacan vai elencar algumas obras que são fundamentais, que são a interpretação dos sonhos, do Freud, o xistes e sua relação com o inconsciente, e Psicopatologia da Vida Cotidiana. É a partir dessas três obras que o Lacan começa a falar de psicanálise. Tá? Ele vai na questão do significante, ele vai falar que o Freud antecipou o significante, né? Essa coisa que parece que está passando um pano para o Freud, mas porque ele sabe que precisa elogiar o Freud, dar a Freud o que é de Freud, né, gente? O Freud era um cara ah, muito estudado, muito pesquisador, fez muita coisa bacana, mas não se engane, aqui eu já começo a fazer, né, a subversão lacaniana. O Lacan era um crítico, então ele vai fazer críticas ao Freud, tá? A gente pode fazer crítica ao Freud, ao Lacan, né? Os pós-freudianos ali estavam utilizando a psicanálise como uma massagem de ego, né, gente? O final da análise tinha a ver com você ficar parecido com seu analista, sabe? Inflar o ego, um negócio assim. E as neuroses obsessivas não estavam indo para frente, né? Tratamento de 20 anos, a pessoa com neurose obsessiva grave, sendo confundida com psicose, que é muito comum de acontecer, com paranoia, enfim. E a pessoa ficar 20 anos em análise, não dá, gente. Não dá. Tá? E aí o Lacan entra para modificar isso, para dizer, olha, a gente não é bem isso aí que a gente escuta, não, tá? Vamos mudar a teoria. Aí, se a gente muda a teoria, muda a forma de escutar, né? Só que o que eu vou dizer aqui para vocês, vocês já devem ter ouvido em outro lugar, de alguém, de algum outro psicanalista, e aí é que tá a questão dos estudos em psicanálise, seja ela lacaniana ou não, eu acredito que todas funcionam assim, qualquer estudo, na verdade, né? Que ele funciona por repetição, mas principalmente na psicanálise lacaniana, onde os conceitos são articulados. Então, vamos supor, vocês vão estudar comigo, vocês vão fazer um curso comigo, esse ano vai ter curso sobre significante, aí vocês fazem. Não vai ser assim, você fez o curso comigo, agora você deu check aqui. Significante eu já sei, vou estudar outra coisa. Não é assim. Quando você for estudar sobre transferência, você vai mudar o que você entendia por significante. Você vai ter que estudar de novo, de novo, de novo, de novo. Então, é um estudo que nunca acaba. Tá? Então, é repetição mesmo. Às vezes a gente vai ouvir 5 vezes uma pessoa falar a mesma coisa até que a gente possa compreender, até que em algum momento a gente possa também discordar. Tá? E já fica a primeira dica: todo autor que vocês forem ler, eu sei que quem está no começo vai estar muito apaixonado pela psicanálise. Uma teoria, a gente precisa pegar a teoria e dar nela, sabe? Tipo, vamos ver se funciona mesmo? Vamos ver se é isso. O corte lacaniano, onde é que tá isso? Né? E aí é que começa, né? As coisas no Lacan estão espalhadas, tá, gente? Quando vocês forem estudar. No Freud também, tá? Leiam o projeto para uma psicologia científica do Freud, depois me conta se Freud é fácil. O que que Freud faz? A mastigação que fizeram com Freud deixou ele muito simples. O cara era um escritor, né? Sem dúvida alguma, ele queria e precisava divulgar a psicanálise, então ele fazia por onde? Agora, não deixou uma técnica assim de dizer pra gente, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Por exemplo, associação livre. Tá lá em Sob o Início do Tratamento e muita gente acha que tá fazendo associação livre com o paciente e não tá. Não é o paciente falar o que vem à cabeça. É falar dos pensamentos intrusivos, pensamentos invasivos, sabe? O picolé de cocô que passou pela cabeça enquanto ele falava da mãe. E aí, com Lacan, a gente sabe que a associação não é tão livre assim, né? Então, vocês vão estudar os conceitos várias vezes. Só que ninguém começa, né, gente, na vida sem o outro. O bebê humano sem o outro, ele não vai para frente, né? Seja uma mãe, um pai, um cuidador, seja lá quem for. Vocês vão aprender a ler, falar, andar, porque tem um outro que anda e fala. Com os estudos não é diferente. Só que assim como na vida, a gente não vai ficar grudado com ninguém. A gente precisa aprender a se separar, né? Então, cuidado com a romantização de espaços, lugares, dos estudos, né? No começo a gente começa a estudar psicanálise, diagnostica a família inteira, achando que, por exemplo, histeria e obsessão são nomes como os do DSM, assim, pra gente dar para as pessoas. A pessoa é histérica, ela é obsessiva, ela é, né? E não que não seja, porque alguma coisa se encarna do sujeito na pessoa, mas não é por aí. Ficamos querendo saber a nossa estrutura, uma coisa. Porque o grande cerne da psicanálise é não tem um significante que nos defina. Para ser mais preciso, não tem uma palavra. Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente é um monte de coisa e no final não é nada, né? Então, assim, cuidado com essa questão apaixonante, isso vai passando, só que vai dificultar a leitura.
tá? Porque assim, quando virar um ofício, gente, quando vocês começarem a trabalhar, para mim foi assim, quando eu comecei a trabalhar com psicanálise, a escutar pessoas, eu vi que tudo aquilo que eu tinha estudado, muito bonito, a poesia, não sei o quê. Mas agora, o que que eu tenho que escutar aqui? Eu percebi que o principal que era como vou escutar, e não o que eu vou escutar, mas como eu vou escutar, que é o para-além, que é o discurso, que é o significante, não tinha me sido dito. Né? Quais são as coordenadas para isso aqui? Aí a gente fica fazendo uma psicanálise silvestre, que o Freud vai chamar. Eu prefiro o nome silvestre do que selvagem, porque as pessoas esquecem o que significa selvagem, né? Um selvagem é aquele que não está na sociedade, né, gente? A psicanálise precisa sim ser civilizada. O que que é civilizado? A gente fazer as coisas, ele ter uma técnica, ter algo mais ou menos orientado. Não cada um faz o que quer. Ah, Lucas, mas o Lacan fazia umas coisas estranhas, mas isso aí era a pessoa dele aparecendo e a nossa também vai aparecer. Né? Mas a gente sabendo um basicão ali da teoria, que vai nos norteando e que vai levar tempo, tá, gente? Isso ajuda muito. Então, para o Lacan, o analista ele é lógico, ele é um lógico. A gente não adivinha coisas. Você vai interpretar pela lógica. Já aconteceu vezes de eu estar atendendo um meu analisante e de repente eu sugiro alguma coisa no sentido de uma hipótese, ele fala, putz, exatamente isso que eu estava pensando. Por quê? Eu tenho bola de cristal? Não. Pelo que ele me trouxe numa cadeia significante, eu somei A mais B e deu C, né? E são sempre apostas que a gente faz. Com os estudos também. Só que o Lacan é mais difícil ainda, né, gente? O cara era um erudito, ele não segue a lógica aristotélica, né? Que ou é certo ou é errado, né? A não é igual a A. Com Lacan, A pode ser igual a A, B, C, D. Um mais um pode ser igual a 50, pode ser igual a nada. Né? Ele vai lá para matemática, ele vai para antifilosofia, ou seja, você estuda filosofia e depois você faz uma antifilosofia, linguística, antropologia. Então, assim, na época dele, ele não era afetado pelo que a gente chama de currículo Lattes. Para vocês é muito natural as especializações, né? Fulano é filósofo, fulano é psicólogo, fulano é médico. Na época do Lacan, isso não existia muito assim, não, gente. Não era nem humanas exatas biológicas, a pessoa ela estudava. Ela era uma artista que tinha um restaurante, ela cozinhava, e aí ela escrevia livros de filosofia e, sabe, fazia um filme. Era tudo meio misturado. Além do que ele tinha grana, né? Era um burguês, então tinha condições de estudar bastante, ter acesso. Lembrando que ele se formou em medicina, né? Assim como Freud. Então a psicanálise ela vem dos médicos, né? A gente tem essa dívida de certa forma, mas que eu acho que já está mais do que paga, né? E aí ele vai juntando algumas coisas para fazer uma psicanálise. Então, a psicanálise lacaniana, gente, tem uma base com Freud, mas tem uma base em várias outras áreas, linguística, antropologia, matemática. Então, vocês têm que entender que é muita coisa para estudar mesmo. É muita coisa e é difícil, só que tomem cuidado, tá? Aí fica uma dica para os estudos. Cuidado, assim, você que está começando, não sei se é interessante estudar topologia. Clínica borromiana. Esses dias eu postei um livro que acho que é da Colette Soler, deixa eu ver se tá. Esse aqui, ó, a Querela dos Diagnósticos, né? Depois eu ia até falar, teve gente que me perguntou, achando que assim, eu vou ler isso aqui, vou saber o que que é uma histeria. Não. Ela aqui está falando de uma questão borromeana do final do ensino lacaniano, que é pós-estrutura, pós esse negócio de histeria, neurose obsessiva. Então, para você que está começando, tem coisa interessante sobre diagnóstico, mas vai abilolar a cabeça, né? Por isso que eu resolvi fazer esse encontro aqui por onde começar, porque eu acho que tem sim por onde começar. Eu até tentei, e por questões assim, quando eu comecei, o primeiro curso que eu fiz foi sobre topologia. Pergunta o que eu entendi, gente, nada. Tem anotações até hoje, porque é assim, né? Estudar psicanálise também é bom de andando, né? Você quer, você vai. Aproveita, gente, aproveita o tempinho que você vai. Ah, só tem isso aqui, eu queria estudar sobre transferência, mas só tem pulsão. Só vamos falar sobre pulsão e desejo. Só? Já é muita coisa. Porque os conceitos, como eu disse para vocês, são interligados, articulados e codependentes. Então, isso que me atrai na psicanálise lacaniana. A psicanálise freudiana ela acaba indo muito mais para a questão individualista, sabe? Fica essa coisa mais individualista ou essa coisa de juntar analista e analisante. Com o Lacan precisa ter pelo menos três na sessão: analista, analisante e inconsciente. Né? E ele vai falar em emissão de sujeitos, né? Emissão, essa coisa da química, essa junção de sujeitos, emissão de outra que é a gente precisa ter ali sujeito, grande outro e significante. Esses são três conceitos básicos para vocês analisarem. Os três conceitos mais basais são sujeito, que é sujeito dividido,
Grande outro, que é aquele outro com o grandão, né? E representado muitas vezes pelo razão, que o Lacan vai colocar, e o significante. A mola mestra do ensino lacaniano é o significante. É por aí que ele começa. Seminário 1 ele fala disso, seminário 3 ele fala disso, tá? Mas lá no seminário 11, por exemplo, o seminário 11 se chama Os Quatro Conceitos Fundamentais, né? Mas é uma tradução péssima, porque a tradução desse seminário seria Fundamentos, que é quando Lacan rompe com a IPA, com a Sociedade Internacional de Psicanálise, e ele fala: vou fundar uma psicanálise mais científica. Então, eu vou fazer aqui um seminário sobre os fundamentos dessa ciência, da psicanálise, eu vou fazer um seminário sobre o objeto da psicanálise, e eu vou fazer um seminário sobre os problemas dessa ciência, problemas cruciais, que é o que a gente faz com a ciência, né? Você precisa ter os fundamentos dessa ciência, o objeto, que é o que ela estuda, e quais são os problemas. Isso é o que um cientista levanta. Então, o Lacan, ele bota a banca e faz algo diferente, mas no seminário 11, o Jacques Alain Miller, que é o genro dele, e aí é o primeiro problema que eu coloco para vocês, né? A obra do Lacan é estabelecida pelo genro dele, o Jacques Alain Miller. Não é um problema total, porque a única forma da gente ter acesso era essa, né? Agora já não é mais. A gente tem um site chamado Staferla, ou Staferla, com S, tá? No meu Drive, lá no Drive da Biblioteca do Psicanalista, tem todos os seminários da Staferla traduzidos em espanhol e em português pelo Google Tradutor. É o original da transcrição, não chama transcrição, é outro nome que eu esqueci agora. Esqueci. Dessa transcrição dos seminários, porque eles são orais, né, gente? Então, assim, é a fala do Lacan. O Freud atendia o dia inteiro, gente, 11 horas da noite jantava e escrevia texto até 4 horas da manhã. Era escrever para ser lido. O Lacan, ele fez seminários, que não era da cabeça dele, tá, gente? Ele passava as férias estudando e escrevendo, e aí ele ia para o seminário. Tá, Lacan também não é esse gênio da lâmpada mágica. Então tinha umas folhas, tinha uns papéis, uma baguncinha ali, mas ele não ficava lendo. Mas não foram feitos para escrita, para esse entendimento, assim, porque ele se permitia esse fluxo de ideias. É quase uma associação livre o seminário do Lacan. Você já viram o tanto de aposto que ele utiliza? Aposto é que a gente está fazendo uma frase, a gente põe uma vírgula e explica um negócio, faz um parêntese, põe um tracinho, e ele vai para outra coisa. Seminário 3, por exemplo, ele vai, é sobre as psicoses, né? Tem 2 capítulos que ele fala de histeria. Então não se enganem com os nomes dos seminários também, já fica essa dica, tá? Quer estudar sobre transferência? Tem o seminário 8, mas o Lacan vai falar no seminário 12, no 14, de transferência também, de outras formas possíveis. Então não se enganem, não é tão simples assim. Só que vocês vão aprender, e o aprendizado ele é temporário, não se assustem. Então vocês vão entender inicialmente que a transferência, né, acontece ali, ó, o paciente chegou, gostou de mim, ele está transferido. Depois você vai chamar isso de identificação. Aí depois você vai ver que identificação também não é isso, é outra coisa. Isso é um certo reconhecimento que houve ali. Depois você vai ver que transferência é uma outra coisa. A transferência tem a ver com essa produção do saber não sabido. É uma covibração significante. Enfim, o conceito ele vai mudando ao longo do tempo. Que faz parte de quem está estudando uma teoria e vai mudando. Chega uma hora, gente, que você vai começar a dar a sua parte ali, que é o que o Lacan fala, coloquem algo de seu na psicanálise, né? Mas cuidado, tá? E depois de estudar muito. O Manuel de Barros, que é um autor aqui da minha terra, um poeta, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no Manuel de Barros? Tem uns poemas bem bacanas. Ele subverte a língua portuguesa, né? Por quê? Porque ele conhece profundamente a língua portuguesa. Então, eu vou subverter a psicanálise lacaniana sendo que eu não conheço nada. Isso acontece muito, tá? Pessoal da esquizoanálise, você vai ver ali, não tem um. Deleuze e Guattari estudaram Lacan, sim, para fazer a esquizoanálise, escrever, etc. Tem o anti-édipo, tem um monte de coisa. As críticas, ok. Agora, o problema é que você chegou ontem, né? Já tá achando ou que vai misturar com Bion, com não sei o quê. Você quer fazer, você faz. Mas não é assim que funciona, né? Então, os conceitos eles dependem um do outro, a gente depende do analisante, o analisante da gente. Então, é uma psicanálise que tem muito mais a ver com aquilo do particular do que o singular. Como assim? Particular que faz parte de um todo. A neurose é isso, ela é algo de particular. Você faz parte de um todo. Todos vocês aqui têm particularidades. Elas fazem parte de um todo. E a única coisa de mais singular que a gente tem é o sintoma, que aí cada um vai ter o seu mesmo. Aí não tem jeito, né? O restinho de sintoma que fica ali após anos de análise, você dá uma desbastada no sintoma, mas fica um resto, um negócio que não tem o que fazer,
E aí é que a gente segue para uma análise mesmo. Tem gente que fica só nessa primeira fase. Dá uma desbastada, já tá bom, não quero saber, não quero ir até o final. Às vezes aí tem que trocar de analista mesmo, porque não vai rolar. Às vezes troca de analista, volta para outro analista, às vezes para um tempo, porque tá cansado, né? Alguém me mandou ontem uma mensagem assim na caixinha que estava estacionada a análise depois de tantos anos. Às vezes cansou e deu uma paradinha, né? Porque o processo é esse, e o processo de estudos é quase igual ao da análise, gente. No começo você se sente muito incentivado e tal. Aí daqui a pouco você começa a trabalhar, você começa a pôr em prática, você começa a escutar, já não fica mais tão legal. Porque faz parte do processo. Mas deixa eu falar para vocês uns conceitos básicos, se vocês quiserem anotar, eu coloquei aqui, porque senão eu acabo esquecendo. São conceitos básicos, não dá para eu te dizer comece por esse. O significante ele é crucial, mola mestra, mas todos eles estão articulados. Então, assim, significante, deu um raio aqui. Grandioso, como eu falei para vocês, sujeito, conceito de inconsciente, né, que o Lacan vai abordar bastante lá no seminário 11, conceito de repetição, conceito de pulsão, que também estão lá no seminário 11, são conceitos importantíssimos. Fantasia, fantasia barra fantasma, tá? Porque a tradução para o Brasil veio como fantasia, não sei se vocês sabem, porque acharam que o brasileiro ia confundir o fantasma da psicanálise com esse fantasma que assusta, assim, mas de certa forma a fantasia do sujeito mais assusta do que ajuda também, né? Como se fosse um fantasminha camarada, vamos dizer assim, que no final você acha que não é, tá? Demanda é um conceito interessante, mas veja que coisa, demanda e desejo são dois conceitos que o Lacan não dá um seminário para eles. Ele fala no seminário 4, seminário 5, mas é tudo solto, tá? Então, demanda e desejo são importantíssimos, são conceitos que estão no grafo do desejo que o Lacan vai colocar. Todos esses aqui estão no grafo do desejo, tá? Então, por isso eles são bem importantes. O conceito de falo é muito importante para a psicanálise, lembrando que falo não é o pênis, uma pessoa fálica não é essa pessoa inflada, todos nós somos fálicos, tá? Todos, sem falici você não vai para lugar nenhum, né? Se achar que você consegue, que você tem alguma coisa ali que é importante. Conceito de demanda, desejo, falo, sintoma é um conceito importantíssimo também em Lacan. Angústia, tem um seminário só sobre angústia. Você vê que os conceitos que são, ele vai falar que a angústia é o afeto por excelência, né? Por quê? Estavam cobrando o Lacan disso na época. Diziam assim, cara, a psicanálise não trabalha com afetos, né? Aí ele vai lá e faz o seminário da angústia. Então, não acho que é só você que fica. Você vê uma indireta lá no Instagram e fala, eu vou fazer um texto sobre isso. A linguagem funciona de forma indireta mesmo. Só que o Lacan precisar. Você não precisa rebater ninguém. Fica a dica para quem vai se divulgar nas redes, tá? Não precisa. Só porque o coleguinha falou uma coisa, você não precisa falar o contrário. Faz o seu. Mas dentro de uma ciência, de um campo, a gente precisa rebater essas ideias, como hoje a gente tem o pessoal da PBE, né? Das práticas baseadas em evidência. Ah, não sei o que é mais chato, né? Se é o pessoal da PBE ou os psicanalistas que resolvem combater a PBE e ficam falando só disso também. Que aí eu acho que dá para misturar as duas pessoas e falar assim, tchau. Eu não sigo nenhum dos dois tipos, tá? Porque eu não tenho paciência. Porque não dá, é um negócio que logo passa. Esses dias eu vi um médico falando, até sigo ele, esqueci o nome, assim, ele falou: a medicina não é uma ciência exata. Ele trabalha com ortopedia, tá? Ele faz cirurgia. Não é, não é exata. Outro conceito, objeto A, que o Lacan vai dizer que é o único conceito que ele criou é o de objeto A. O único. Mas assim, porque é um nome novo, né, gente? Só que todos esses que eu coloquei para você, o de grande e outro, ele toma lá da antropologia e tal, do Lévi-Strauss, um pouco da linguística também, mas esses conceitos, inconsciente e transferência, não são os mesmos do Freud, tá, gente? A gente costuma dizer que a gente só chama de psicanálise lacaniana porque ainda tem o inconsciente. Se o Lacan tivesse dado outro nome, a gente não ia chamar mais nem de psicanálise, porque é muito diferente. E a forma como a gente vê a teoria é a forma que a gente vai observar os casos, observar não, enxergar, escutar e fazer a leitura dos casos. Então, o objeto A ele vai falar que foi o único que ele fez. Gozo é um conceito importantíssimo. É, cuidado, tá? Porque o Lacan vai colocar ele como significante, que é a jouissance, né? Que é em francês, e a gente não tem uma tradução boa. Ficou como gozo, e tem escolas, tem lugares de psicanálise que acreditam que o gozo é uma mistura de prazer e desprazer. Não é disso que se trata. Existe mais de um gozo, o Lacan vai dizer. Tem o do saber, tem vários lá, tem o gozo outro. Mas tem mais a ver com o movimento do significante.
né? Ele vai dizer que é o campo do gozo. Lá que ele faz umas rachaduras de vez em quando, gente, que eu acho que é para ver assim, tipo, eu vou dar uma chacoalhada para ver se tem pessoas pensantes aqui nesse seminário, para ver se alguém fica contra ele. Mas isso não acontecia. Tipo assim, ó, a partir de agora não é mais campo do desejo, é campo do gozo, tá? E aí ninguém fica contra, o pessoal só vai aceitando. Entendeu? Em vez de dizer, cara, você tá louco, não, vamos voltar, né? E um último conceito, que é gigantesco, que é o RSI, que é real, simbólico, imaginário, né? Na verdade é ao contrário, tá? É simbólico, imaginário e real. O Lacan vai colocar nessa ordem, mas colocaram RSI porque acho que fica mais sonoro, mas é simbólico, imaginário e real. Sendo que desses três registros, que são os registros, né, da realidade humana, os registros da subjetividade, o mais fácil de compreender é o real e o mais difícil de compreender é o simbólico. Tá? Só tô deixando esse aviso para vocês, vocês vão estudar e vão falar, ah, não, mas o real ninguém entende, o real é um impossível, o real que não cessa de não se inscrever, e a gente acha que a gente sabe o que é o simbólico. O imaginário é facinho, né? Essas imagens, isso que resolve, a religião, isso que tampona, isso que dá sentido. O simbólico está no nível do significante. Por isso que ele é complicadíssimo de saber. E o real está no nível da letra, que o Lacan vai chamar de letra, e a gente só tem acesso ao real através do simbólico do imaginário. Então, o real é o que é. Aconteceu um negócio na sua vida. É da ordem do real. É o que é. Não tem o que explicar. Cai um negócio na sua cabeça. Da ordem do real. Tudo que você disser sobre isso já não está mais no real. Está fora disso, tá? Então, esses conceitos são importantíssimos para vocês estudarem, para vocês irem atrás. Tem muito vídeo, tem muito artigo. Vocês vão ler mais de um, vão assistir mais de um, tá, gente? Façam as suas anotações. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô lendo, estudando, deixa eu ver se eu tenho aqui, o seminário 3, acho que fica fácil, ó. Não sei se vocês usam isso aqui, né? Esses marca-texto, essas coisas, caneta, marca-texto. Só que às vezes a gente usa, e a gente usa de uma forma assim, aleatória. Cada um pode criar seu sistema, né? Eu crio o meu assim, ó. Eu coloco aqui, ó, não sei se dá para vocês verem as cores, tá? No seminário 3, o que que eu estou estudando aqui? Quatro coisas: significante, psicose, neurose obsessiva e neurose histérica. E eu escolhi as cores, aleatoriamente, tá? A primeira que eu peguei era laranjada, caneta laranjada, eu pus para o significante. O azul eu coloquei para psicose, o verde, neurose obsessiva, e um roxinho eu pus para histeria. E aí a mesma cor da caneta é a cor do marcador, tá? Então, quando eu abrir a página no marcador azul, vai ter grifos em azul que são sobre psicose. Se na mesma página tiver marcadores de cores diferentes, é porque eu estou falando de psicose, de neurose, de significante. É dessa forma que eu faço com os seminários. Lucas, mas e aí, né? E se não der, se não couber? Aí eu vou ter que comprar outro seminário. O seminário 16, por exemplo, eu vou ter que comprar o terceiro já de tanto que eu estudei. O primeiro ficou desbanguelado, não dá para usar, né? 16, o 18, que são os que eu mais gosto. Então, é uma possibilidade. Dá para fazer no PDF também, aí no PDF você pode utilizar as cores, mas eu acho interessante vocês se orientarem, tá? Senão vocês vão. Quando eu comecei a estudar o Lacan, gente, aqui não tá o seminário 8, acho que tá ali atrás, que era da transferência, a gente grifava tudo a lápis. Mas grifava quase o seminário inteiro, sabe, gente? Eu falava assim, se eu grifar, eu aprendo mais. Se eu escrever, eu aprendo mais. Isso é uma crença neurótica. Tem crença neurótica que, ok, a gente vai manter, mas tem crença neurótica que a gente tem que descartar, né? E não, a gente não tem tempo para grifar tudo. Às vezes é melhor só ler. Então, assim, primeiro faz uma leitura, vê o que você compreende, usa um dicionário de português, que às vezes vocês vão precisar. Lembra que o texto foi traduzido do francês para o inglês, para o português, então tem muita coisa que se perde, tem muito problema, tá? Nessas obras. E às vezes as pessoas querem facilitar e acabam dificultando a vida de vocês. E tem uma dificuldade, assim, né, que a gente enfrenta nos estudos. Eu enfrentei, eu acho que vocês enfrentam, que é assim: vocês conseguem se separar do que vocês estão estudando? Que a gente ama um rótulo, né? Aí você está estudando ali sobre Ana O, daqui a pouco você fala, eita, que eu sou igualzinho. Homem dos Ratos, nossa, eu sou igualzinho. Schreber, ixi, será que eu sou louco? Aí você vai começar a atender os pacientes, aí você está fazendo sua análise, aí você pensa assim, eu sou histérico. Aí você atende um paciente e fala, nossa, mas ele não é parecido comigo. Então ele não é histérico. Tudo errado. Tudo errado. Porque eu tenho umas manias aqui, uns toques, né? Um negócio aqui. Eu faço tudo pelos outros, eu sou obsessivo. Aí você perdeu tudo, já esqueceu tudo. Se você receber um paciente na clínica e você já rotular, já era,
né? Todo psicótico faz tal coisa, todo neurótico faz tal coisa, isso não existe. A gente recebe pessoas diferentes, né? Ah, melancolia, né? Ah, eu acho que eu sou um melancólico, eu acho que não sei. Ah, não, eu não concordo com isso aqui, com essa psicanálise. Não leu nada, leu 3 páginas de Lacan, eu não concordo. Eu acho que não. Cadê o borderline? Eu recebo o paciente borderline, eu acredito que existe o borderline. Por que que o Lacan não falou do borderline? Criatura, você não, se eu te perguntar o que é estrutura, você não sabe me dizer. E aí você tá querendo saber de borderline, que é o negócio da psiquiatria? Como assim? Ah, mas o autista. Você vai, qual a lente que você vai utilizar? Qual o aparelho auditivo de escuta que você vai utilizar? Vai ser a psiquiatria? Vai ser a psicologia? Ou vai ser a psicanálise? Vai ser a psicanálise lacaniana? Ou é o Ferenczi? Ou é o Bion? Lucas, eu vou usar todos. Não tenho o que dizer para você. Só vai. Aqui eu estou propondo uma coisa mais clean. Eu acho a psicanálise lacaniana mais clean, mais limpa, mais, sabe? Assim, a gente não fica com tanta elucubração de bola de cristal. O analista ele vai ceifar um pouco do sentido, né? A gente não vai muito longe assim nas elucubrações. Você vai ter que encaminhar seus pacientes. Tem paciente que vai ter que ir no médico. O paciente está com dor de garganta. E toda vez que eu estou com a garganta inflamada, eu falo com a minha mãe e eu fico com a garganta inflamada. Às vezes porque fala muito alto, vai no médico, às vezes tem uma doença. É o não confiar demais na psicanálise, tá, gente? Não confiem demais na psicanálise. Muito cuidado. E não confiem demais na transmissão dos outros também, o que os outros falam. Tudo pode ser questionado, tá? Só que enquanto vocês não conseguirem se separar um pouco do objeto estudo, a clínica de vocês vai beirar essa coisa silvestre que eu falei, que o Freud questionava, e ele fez muitas vezes isso, o Lacan também. A gente vai fazer. Qual que é a diferença? Como a gente vive na civilização, o nosso analisante sempre pode dizer: não gostei disso, me senti ofendido, tá? Porque os tratamentos do jeito que eles eram feitos antes, gente, a gente ficava no lugar do médico. Vocês já ouviram alguém bater boca com o médico? Assim, alguém chegar e falar: eu não vou tomar o dipirona, eu não vou tomar um soro? Eu nunca ouvi. A pessoa ela se entrega para o médico, não é? Quando ela vai no hospital. Tô passando mal. Psicanálise não é assim que funciona. Todo caso é emergência. Primeiro, a gente atende ou não atende emergência? A gente só atende emergência. Que é a angústia, é a emergência da angústia. Agora, a pessoa não vai se entregar totalmente pra gente. O que que é isso? Tanto que a paciente emblemática de Freud vai dizer, ó, para de falar um pouco, me deixa falar, cara. Isso é ótimo, fazer objeções para o analista. A histeria faz isso mais facilmente, né? As outras, a neurose obsessiva, a psicose também às vezes não consegue. Só que vocês vão ter que estudar muito, vão ter que estudar bastante, se ancorar na teoria para não fazer essa psicanálise silvestre ou selvagem, onde cada um faz o que bem entende, né? Só que não significa, né, gente? Nem com Freud, tá? Porque você fala, não, eu vou fazer uma psicanálise freudiana porque ela é mais diretiva e tal. A gente não trabalha com comportamento diretamente. O pensamento é um comportamento lá que vai dizer, mas a gente não é comportamentalista. A gente não é psicólogo. Não é com isso que a gente trabalha. A gente trabalha com essa operação da linguagem. A gente trabalha com esse inconsciente que vai ser produzido entre analista e analisante. E aí, às vezes, vocês se desesperam, eu também já me desesperei, de pensar qual a melhor forma de estudar. Como você estuda? Como fazer? Cada um tem sua forma, né? Eu gosto de estudar assim, eu sempre fiz isso, eu aprendi isso com uma amiga que era médica, né? Ela estava fazendo residência, ela falou assim: ah, na residência, primeiro a gente vê fazendo, depois a gente faz e depois a gente ensina a fazer. E eu me apropriei disso, como eu era professor, né? Então, primeiro momento, que é o que o Lacan vai chamar de momento de ver, momento de compreender, momento de concluir. Então, o primeiro momento é de ver. Você pegou a obra, você não vai estudar de cara, você vai ver, você vai olhar os capítulos. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês não precisam estudar o seminário inteiro, tá? Eu estou revendo algumas coisas sobre significante, algumas citações para o curso que a gente vai ter em março, abril, e eu estou perpassando vários seminários do Lacan, algumas lições em que ele fala de significante. É só isso. Você pode ler lições específicas. Tem lições sobre significante, lições sobre histeria, lições sobre neurose obsessiva. E dentro disso vai ter outras coisas, claro. Mas não precisa ter o seminário inteiro. Ele vai falar de transferência em outros seminários, porque eram encontros. Foi o Jacques Lamillère que juntou em seminários por ano, entendeu? Mas durante um ano, em cada encontro, Lacan falava de uma coisa diferente. O título quem escolheu foi o Jacques Lamillère. Ele que escolheu colocar as psicoses e pôr o Lacan na capa. Que é uma brincadeira que o Lacan faz aqui, né? Então, não precisa ser desse jeito. Agora, eu gosto de fazer assim: eu primeiro leio, primeiro dou uma olhada, dou uma folheada,
vejo ali o começo, o que está acontecendo, qual que é a época que o Lacan fez aquela obra, se for estudar um seminário, se for os escritos. Depois eu gosto de partir para os estudos, de tentar compreender alguma coisa. Então já é uma segunda leitura, aí eu vou pegar tudo que eu grifei, ó. As coisas aqui tem pouco grifo, eu não grifo tanto assim, ó. Tudo que eu grifei, por exemplo, esse amarelinho é sobre significante. E aí eu vou nessas citações e vou ver o que que tem ali de interessante. Printo, coloco aqui no computador, faço um documento só disso, vejo o que que não está mais interessante. Eu tenho uma caneta marca-texto que dá para apagar. Então, se eu grifei, depois eu consigo apagar. Eu acho isso bem interessante. Então, você tem que fazer alguma coisa com isso para tentar compreender. E a última etapa é: o que que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um artigo, eu vou fazer um documento, eu vou fazer uma aula, eu vou fazer um vídeo, eu vou postar isso em algum lugar, eu vou continuar a minha pesquisa, né? Que é essa decisão de para onde que eu vou. Com todos os livros eu faço isso? Claro que não. Com aqueles temas que me importam. Tem uns que eu só fico na primeira fase, eu só dou uma lidinha e paro. Outros eu leio, compreendo algumas coisas e paro. Só não dá para ir para um momento de concluir de cara, de você já pegar ali o texto inteiro aqui, você já quer compreender, já quer pesquisar um monte de coisa, ir em todas as referências. Senão, gente, você vai ficar um ano só numa lição. Não, não tem problema, não precisa de pressa também. Só que um ano em cada lição é um pouco complicado, né, gente? Vamos combinar. Adorei essa dica dos marcadores com as cores. Sim, tem gente que faz de várias formas, mas eu gosto de fazer assim, né? Como tem um marcador de cada cor, que aí você vai saber, né? Isso eu faço todos os livros, praticamente, né? Só que, por exemplo, tem um marcador que é só para fantasia, né? O da fantasia é um azul mais clarinho. Então, todo seminário que tiver uma marca azul clarinha, ele tá falando sobre fantasia. Se tiver mais de uma coisa, eu coloco um pontinho lá para eu saber. Não percorri todos os seminários dessa forma, tá, gente? Li todos? Eu li. Eu li. A não ser os que não estavam publicados. Tem uns que chegaram para mim agora. Tem o Seminário dos Nomes do Pai, que eu acho bem difícil. Tem o Seminário A Lógica da Fantasia, eu não comprei ainda, que a Zahar publicou agora. Mas, assim, estudo mesmo aprofundado, eu fiz de alguns e de algumas lições de seminários. Não teve nenhum que eu não estudei alguma lição, mas completo não. Esqueça esse negócio do completo, do todo, tá? Estudar é diferente de ler. Ler é uma coisa. Quando você vai estudar, é que nem o Freud. Ler é muito fácil, mas estudar, eu já não sei. Com Lacan, eu já diria ao contrário, que ler até que é um pouco fácil. Se você só lê. Como assim ler? Não entendi isso aqui. Pula. Vai pulando, senão você não termina a leitura nunca. Se você for parar em cada palavra que você não entendeu, né, gente? Porque tem erro, tá faltando palavras, tá faltando imagens. O Jacques Lamillard falou que ia facilitar e tirou um monte de coisa, dificultou a vida da gente. Só que, assim, tem uma pergunta que sempre vem na caixinha, no Instagram, nos cursos, que é a seguinte: estudar Lacan de forma cronológica é uma boa? Não é, gente. Não é. E eu vou falar isso de forma lógica. Óbvio, vocês fazem o que vocês quiserem, é a vida de vocês, mas assim, o cara deixou uns 30 anos de produção só em seminários. Tem escritos, tem os outros escritos, tem as obras antes dos escritos, tem os comentadores do Lacan, tem o que o Jacques Lamillard vai fazer. Só para ler, tô dizendo ler, não estudar, você já vai gastar um tempo. Fora que você vai ter que ir no Freud, né, gente? Quando ele cita Freud, você vai precisar reler alguma coisa, você vai precisar ir atrás daquilo. Tem a antropologia, tem a linguística, tem a matemática que eu citei para vocês. Então, assim, estudar Lacan é um projeto. Que vamos pensar que a sua clínica está acontecendo. Como que a sua clínica está acontecendo e você vai ficar 2 anos estudando seminário 1 sem ler mais nada? Ele vai tocar mais a fundo sobre o significante no seminário 3, que é o basal para sua escuta, é o significante. Você vai escutar o que ali? Que tipo de escuta você está fazendo? Tem exceções que conseguem fazer esse estudo cronológico, tem gente que estuda rapidão e tal, mas aí é muito de cada um. Agora, você está chamando estudar de ficar lendo e grifando, porque não adianta só grifar as coisas, vocês vão só pichar o livro, gente. Melhor deixar para lá. A gente não consegue absorver tudo isso de informação sem conectar isso com a prática clínica. O que que é estudar? É você analisar, você pôr uma lupa ali, né? Mesmo que você seja o cara, o pica das galáxias, vai levar pelo menos uns 10 anos para você fazer esse estudo cronológico. Vamos dizer que você é muito fodão, assim. Ah, fez um grupo, não sei o quê, porque você vai ler e ainda estudar em todas as referências, não só o seminário da Zahar, você vai na Staferlat, que é a versão lá em francês, que tem os grafos, tudo mais, o que está faltando do Lacan, lidar com essas lacunas, mas sem teoria não tem como clinicar, gente. Então, assim, são argumentos lógicos. Você acha que dá para estudar cronologicamente?
Só vai, não tem problema. Ah, eu tô num estudo lá que as pessoas fazem uma leitura cronológica. Ok, leitura é leitura, estudo é um pouco diferente, tá? Até porque o Lacan vai modificando os conceitos, gente. Quando ele chega, acho que no seminário 12, vai no 14, ele meio que fala assim, sabe o seminário 7 da ética da psicanálise? Não sei se vocês já ouviram falar. Ele meio que fala assim, acho que a gente tem que refazer aquele seminário, não deu bom não. Pensa, aí você estuda tudo isso, 7, você fala a ética da psicanálise, que não explica nada, né? O que que é a ética da psicanálise? A ética do desejo, o que que é o desejo? Aí você chega lá na frente e o cara fala, ó, aquele seminário a gente tem que refazer. Não deu bom. Ele muda as coisas, né? Ele vai falar no seminário 11 sobre alienação e separação, por exemplo, de um jeito. Depois, no 12, 13, 14, ele vai modificar, quando ele vai falar de ato analítico, quais são as operações do analista, né? Operação transferência, operação subversão. Ele vai trazer outros grafos ali, vai dificultando. No final, ele fala que o ensino dele não deu certo, dissolve todas as escolas, né? Aí tem a tal da clínica do real, que os millerianos adoram dizer que é a única clínica que ficou. Mas a verdade é que, desde o início, o Lacan já estava falando do real, por exemplo, seminário 1, só que ele não explica o que é. Bem depois ele vai falar. Então, ele já tinha muitas ideias, já foi antecipando muitas coisas, é uma grande misturão, só que não dá para abandonar o que ele fez lá no começo, só porque o que ele fez no final a gente acha que é mais interessante, né? Então, é uma jornada de estudo. Não acho uma boa você fazer esse estudo cronológico, vai ficar chato, vai ficar enfadonho, a não ser que você consiga. Se você acha, ok, mas é possível fazer um percurso lógico. Só que não tem jeito de estudar psicanálise. Eu gosto de fazer assim. Tem os livros escritos, mas sabe o que que ajuda às vezes? É que esse aqui eu já tenho. Eu não estudo só o escrito sozinho, eu gosto do PDF. Quando é PDF que não é scanner. Como assim PDF? Por exemplo, eu quero estudar sobre histeria. Eu vou lá no PDF, dou um Ctrl F. Acho que é Ctrl F, né? Que é pesquisa, é. Aparece uma lupinha de pesquisa e eu escrevo histeria. O PDF vai me elencar todas as páginas onde fala de histeria. Eu vou em uma por uma e depois eu vou olhando aqui, vou olhando lá, vou olhando aqui, vou olhando lá e vejo se tem alguma coisa bacana. Tem um livro que foi publicado, se chama Index da Psicanálise. Só que eu li, para mim, assim, podiam ter colocado as páginas. Lá no Index vai estar assim, por exemplo, o vocábulo fantasia. Em quais lições dos seminários o Lacan fala? Só que só tem a lição, não tem a página. Mas por quê? Porque tem várias traduções, né? Mas já dá uma facilitada também, quem quiser. Só que é um livro caro, pesado. Eu tenho ele, tá em algum lugar aqui, esse livro branco, assim, mais grossão que tem aqui. Não cheguei a usar muito. Porque, sei lá, significante. Aí tá na lição tal do seminário. Você tem que ler a lição inteira. E às vezes você não acha, porque a tradução que você tem é da Zahar e eles trocaram o nome. Trocaram significante por palavra, como às vezes acontece. Né? Então, assim, tem essa dificuldade, mas essa barrinha de pesquisa do PDF, tem computador que muda o nome, é contra outra coisa. Ajuda muito, gente. Ajuda muito, assim, eu acho que facilita muito os trabalhos, tá? Para a gente poder ir num assunto específico. Você pode estudar por temas, não tem problema. Agora, toma cuidado, né, gente? Às vezes no Instagram, vocês vão ouvir um psicanalista dizendo que não é para estudar por temas. Pode esperar 2 semanas que ele vai lançar um grupo de estudo em Lacan cronológico. Aí, claro que ele vai dizer que o cronológico é bom. Então, tomem cuidado com isso, sabe? Separar um pouco o que que as pessoas estão vendendo. Eu acho uma coisa de péssimo gosto. Eu acho de péssimo gosto isso, mas tem gente que faz. Se eu fizesse isso, eu já estava com milhões na minha página e ganhando rios de dinheiro, mas cada um é cada um, né? Cada um tem as suas lógicas. É algo bem natural, as pessoas fazem às vezes sem perceber, né? Eu critico uma coisa para eu poder te ofertar outra. Isso é bem comum no nosso campo. E o último cuidado que eu vou dizer para vocês é com os pares, as parcerias que vocês fazem. Vocês devem ouvir que psicanálise a gente estuda em pares, né? Cuidado com esse dito de que só se estuda em pares. Isso não é psicanálise. A única forma de fazer uma coisa é Y. Isso não é psicanálise. Isso é cognitivismo, isso é hipocondria, sei lá, capitalismo, qualquer outra coisa, tá? Então, cuidado nos grupos, pensar essa coisa da ética, a gente precisa ter afinco nos estudos. É muito legal a gente estar num grupo, gente, falar de amenidades, não é? De amenidades, tem aquela fofoquinha psicanalítica e tal, mas cuidado quando fica só nisso. Cuidado, tá? Você pode sair do grupo. Qual que é seu interesse ali? Precisa ter rigor teórico, precisa ter dedicação, zelo. Se você está participando de um grupo que tem que ler o texto antes, se você nunca leu o texto antes, tá, é melhor que nada.
Claro que é melhor que nada. Participa, dá seu jeito, mas em algum momento você vai ter que chegar nesse patamar de ler o texto sozinho. Ah, mas eu não consigo. Tá bom, hoje você não consegue. Põe lá uma meta, põe um post-it ali. Meta para o ano. Olha uma meta que não é capitalista, né? Conseguir ler sozinho. É uma coisa interessante você ter seu próprio senso crítico e levar isso para sua análise também, porque a análise vai ajudar a gente, né? E quando vocês forem estudar, assim, buscar por escolas, associações de psicanálise lacaniana, vocês vão achar pelo menos três, tá? Pelo menos três psicanálises lacanianas. Tem mais, mas tem três, pelo menos, que tem uma escola, umas duas ou três escolas que são pseudo-lacanianas, né? Que é isso? Elas prezam mais pelo retorno a Freud, não pode criticar o Freud, tem que babar o ovo do Freud, né? Tudo é que o Freud já sabia de tudo, e etc. E é uma mistura, assim. Ali onde eu acho que o corte lacaniano não funciona, eu vou fazer uma construção freudiana. Tem problema? Não, às vezes funciona, mas o problema é a gente não ter um senso crítico disso. A gente achar que é tudo a mesma coisa, que o Lacan não fez nada, né? Que a gente acaba com um, acaba com o outro. Tem a outra vertente que é milleriana, que é a Escola Brasileira de Psicanálise, eu acho que é a única, deve ter algumas filiais, tá? George Forbes e tal, a Clínica do Real, né? Aquela clínica que encerra a sessão com 5 minutos, 10 minutos, com não tem explicação nenhuma, né? Não espera o outro significante chegar, é corte, 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 corte. Mas tá aí, funciona. Como diz o Ricardo Goldenberg, cada um tem um analista que merece, né? Cada um procura o seu. Elas funcionam, essas psicanálises. E tem uma terceira, que é a lacaniana mais estrita, que vê a psicanálise já como uma ciência, tá? Eu trabalho nessa última vertente, indo atrás dos fundamentos, estudando bastante, entendendo que sem teoria não tem prática, não tem, né? A técnica da psicanálise ela é importante. Com Lacan, a teoria vem antes, não é? Eu vou observar e vou teorizar, não. Eu teorizo primeiro, depois eu vou manipular isso, essas variáveis, no campo ali observacional, no campo prático da coisa, tá? Então tem pelo menos essas três vertentes. E cuidado também, porque hoje nas redes vocês vão ver muita gente se nomeando psicanalista, só psicanalista, assim, como se a psicanálise fosse uma. Existem psicanálises. Leiam Winnicott, leiam Ferenczi, leiam Melanie Klein, leiam pós-lacanianos, né? Tem François Doutot, tem Elizabeth Roudinesco, tem várias mulheres, tem a Dominique Fingerman. Aqui no Brasil a gente tem Vera Iaconelli, tem um monte de gente interessante, né? Mas tem aqueles psicanalistas que ficam, que não se definem assim, né? Ou eles usam só o termo lacaniano porque tá na moda, porque vai engajar no Instagram. Então, hoje a gente tem isso. A Instagram ajuda, as redes sociais ajudam, mas tem essa dificuldade que a gente precisa filtrar algumas coisas, tá? Não dá para botar tudo no mesmo prato, porque quando vocês forem escutar, não sei se você já atende na clínica, vai virar uma salada e você vai dizer, eu não sei o que eu tô fazendo. A gente nunca sabe muito bem, assim, ipsis literis, tal qual um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental também não sabe, tá, gente? Não sei se vocês já fizeram na faculdade de psicologia, eu fiz, você estrutura uma sessão de TCC, não é que você sabe tudo que vai acontecer. Pode ser que o paciente fale, não vou fazer, pode ser que ele vomite, pode ser que ele bata a porta, que ele queira tirar a roupa, que ele queira te violentar, que ele passe mal, que... A gente quer tirar todas as variáveis, né? Que a psicanálise é isso, vai trabalhar com a angústia. Agora, a gente vai dar conselho para os pacientes, tá? Cuidado com isso, a gente dá conselho, aconselha a buscar um médico, aconselha a fazer atividade física. Tira também essa coisa de que a gente é super neutro, a gente vai ficar quieto ali, né? Porque ou é tudo ou é nada, né? Ou eu vou manipular o paciente, porque eu acho que o psicólogo da TCC faz isso, né? Ou eu não vou fazer nada também. Não, o psicanalista faz aquilo que precisa ser feito e, como eu coloquei até anteontem no Instagram, não existe o psicanalista, tá, gente? Existem psicanalistas em diferentes momentos da sua formação. O paciente às vezes precisa de você que começou ontem a atender, tá mais perdido que segue em tiroteio, porque se ele viesse com um psicanalista experiente, ele não ia aguentar 2 segundos. A minha primeira análise, se eu pegasse esse segundo analista que eu tô, eu não ia dar conta. Então, são lógicas muito diferentes, são estilos muito diferentes. O Lacan vai chamar de estilo essa coisa do estilete, o bisturi do analista com o qual ele faz ali a técnica, ele desenvolve. E vocês vão desenvolver o estilo de estudo de vocês também, tá? Façam pares, façam cartel, grupos. Muito cuidado com os grupos, tá? Eu tenho uma coisa com grupo, porque assim, grupo de estudo. Aí você vai no grupo de estudo, o coordenador do grupo dá uma aula. E aí ninguém lê o texto, ninguém comenta. Para mim, isso não é um grupo de estudo. Que estudo? Quem que está estudando? Estão estudando juntos mesmo?
ou é um mestre, um coordenador que estuda, mas é muito difícil, tá? Eu já fiz grupo de estudo, a gente acaba caindo nesse lugar. É muito complicado, porque todo mundo tem essa demanda por aula, né? Mas um grupo aí com seus pares, com pessoas da mesma época que você, para fazer uma leitura, para fazer um estudo, é bacana, ajuda. Eu falo, tem aquele grupinho, eu tenho um grupo que se chama Tripé. É eu e mais duas colegas, duas amigas da psicanálise, que é onde a gente chora nossas pitangas, a gente tá sem poder fazer supervisão por motivo de tempo e tal, a gente coloca, eu tô com um caso XYZ, a gente marca um cafezinho, elas são aqui da minha cidade, né? Tem esse grupinho, assim, sabe, dessas pessoas, pra falar mal dos outros também. Eu falo mal dos outros, vocês não, porque vocês são pessoas santas, ninguém fala mal de ninguém, né? Eu falo, não sou muito fã dessas fofocas, assim, do meio psicanalítico, mas tem coisas que é interessante, a gente precisa desabafar com alguém. Por último, não menos importante, e eu vou passar essa lista para vocês depois lá no grupo, vou mandar um link. As leituras que eu vou indicar para vocês começarem a ler. Eu vou indicar 10 leituras, então é bastante coisa. Nem tudo é Lacan, tá, gente? São pessoas, são comentadores mesmo. Qual que é a dica? Quando vocês forem ler um comentador, cuidado com um comentador muito longo, tá? Bruce Fink. É muito bom o que ele faz um trabalho bacana, tem um esqueleto bacana na obra dele. Qual que é o problema? É muito longa. Quem fala muito, né, cria coisas ali. O comentador ele é um novo autor. Então, o Bruce Fink é um livro que eu não aconselho você ler sozinho. Eu aconselho você estudar com um analista mais experiente para que ele possa dizer, olha, quando ele fala disso aqui, não tem nada a ver. Um exemplo, quando ele vai falar de histeria e neurose obsessiva, se vocês usarem aquilo lá que está no Bruce Fink para fazer um diagnóstico, vocês vão errar muito na clínica. Errar assim, né? A gente não pode dizer erro porque a gente não tem um gabarito, né? Vocês vão se equivocar muito. Porque ele torce as coisas. É uma forma muito imaginária de fazer um diagnóstico e o Lacan estava muito mais numa via simbólica. Então, os que eu vou indicar para vocês são bem curtinhos. Todos eles aqui são pequenos ou são coletâneas de texto. O primeiro é do Vladimir Safatli, que é o Introdução a Lacan, tá? Depois eu posso passar essa listinha lá no grupo para vocês, tem uns que tem PDF, mas o Vladimir Safatli faz uma introdução bacana. Se eu me lembro, ele vai aconselhar vocês a ler o Lacan cronologicamente, tá? Discordo. E façam isso, discordem do autor, tá? Mas ele faz um percurso lá que eu acho bacana, dizendo como que funcionava, ele é um crítico do Lacan. Segundo livro que eu acho muito gostosinho de ler, porque ele fala um pouquinho ali da história da psicanálise, é o da Denise Maurano, que é Para que serve a psicanálise? Ele é piquititinho e ele é muito bom, assim, sabe? Já teve paciente que me perguntou sobre a psicanálise, eu emprestei o livro para eles lerem, dependendo do caso a gente empresta, né? Ainda mais se a pessoa tem interesse em trabalhar com psicanálise. Então, para que serve a psicanálise da Denise Maurano? Ela é uma autora mais lacaniana, vai misturar uns conceitos aí, mas nesse livro tá muito bom. Terceiro que eu coloquei aqui, um dicionário de psicanálise. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem o da Elizabeth Rudnesco, que eu acho melhorzinho. E tem um outro que é do Pontales também, que não chama dicionário, mas é a mesma coisa. Que lá vai ter os termos da psicanálise. Então, Lacan vai falar, sei lá, de apraxia. Você fala, o que que é isso? Nevralgia, o que que é isso? Histeria. Aí você vai lá e você vai pesquisando esses vocábulos. Quarto que eu vou indicar são dois textos dos escritos do Lacan, tá? Os escritos é essa obra gigantesca aqui do Lacan, né? Não chama escritos porque ele escreveu, tá? É escritos porque escritos tem a ver com escritura, com letra. Ele escreveu alguns, mas para dar conferência. Ou seja, a maioria dos textos que estão aqui eram para ser falados também. Então, eles também são difíceis, também são complexos, mas eu vou indicar dois que são muito interessantes. O primeiro é mais histórico, que é a psicanálise e seu ensino, e o segundo é função e campo da fala e da linguagem. É básico, fundamental, né, para vocês lerem. Aí depois vocês vão no Estádio do Espelho, Situação da Psicanálise em 1956, Instância da Letra. Se vocês começarem pelo primeiro, esse é o problema, né? Você fala, eu vou começar no primeiro, que é a carta roubada. É uma roubada. É muito difícil, muito complexo, né? Não tem essa ordem, entendeu? Mas os escritos foram textos que o Lacan aprovou, tá? Foi os únicos textos que ele leu e falou, pode publicar. Os outros ele só confiou, deu um voto de confiança no gênero. O quinto que eu vou colocar para vocês é do Antônio Quiné. Os primeiros livros dele são muito bacanas e depois já tem muita coisa que é mais dele do que do Lacan. E ok ter coisa dele, mas a gente está falando primeiro de Lacan, né? Que esse é o problema. Às vezes vocês não compreendem nem Lacan. Aí vocês vão ser quinetianos daqui a pouco, dunkerianos, mariaominianos, né? Cuidado com isso, né? Vamos por partes, vamos com calma. Então, do Antônio Quiné, o nome do livro é A Descoberta do Inconsciente.
tá? Não é o 4+1, não. Aquele lá tem umas descobertas do inconsciente. O Fabiano tem. A única ressalva desse livro é que quando ele vai falar de gozo, tá? Esquece o negócio do gozo, pula. Tudo que ele falar de gozo, você finge que não tá lá, porque não é aquilo ali. Tá muito estranho. Eu não sei se é nesse que ele fala, acho que é no 4+1 que ele vai falar que o dinheiro é um significante primordial, e não é, né? Então, assim, quando vai falar de gozo, tem esse problema, sexualidade, né? Outro livro que eu vou indicar para vocês é do Ricardo Goldenberg, que é o Inconscientes, que eu falei que é o livro que eu vou sortear, porque não tem PDF, tá? Vale a pena comprar. Chama-se Inconscientes, do Ricardo Goldenberg. O sétimo é uma coletânea de textos, chama-se Lacan, A Revolução Negada. Muito bom. Eles vão trazer ali as duas vias do Freud e do Lacan. É um projeto de desambiguação, né? Que tem um pessoal aí da instituição que faz, né, essa coisa de o que é de Freud, o que é de Lacan. Então, o Lacan, A Revolução Negada, é muito bacana. E vocês podem ler em qualquer ordem, tá, gente? Eu pus assim, mas não precisa seguir essa ordem, não. É bem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O oitavo que eu vou indicar é do Lacan, da série Paradoxos. É aquele livrinho roxinho, Meu Ensino. Eu tenho também ele em PDF. Ele é um bem pequenininho, assim, ele vem antes do seminário. Chama-se Meu Ensino. Ele vai falar do começo, meio e fim, né? Para que serve o ensino lacaniano. O nono que eu vou indicar é o da Michelle Roman Faria, A Constituição do Sujeito e Estrutura Familiar, porque ela vai falar aí do complexo de Édipo da forma simbólica, da forma que o Lacan queria, né? Então, Constituição do Sujeito e Estrutura Familiar, da Michelle Roman Faria. Em décimo, eu vou indicar as revistas O Rei Está Nu. Vocês procuram lá no Google, revista O Rei Está Nu, né, que é da instituição Apola, é uma instituição argentina e que chegou no Brasil há um tempo. É bem, bem jovem, assim, essa associação de psicanalistas, mas chama-se O Rei Está Nu. Tem algumas só em espanhol, tem algumas em português. Lá vai ter vários artigos, vocês escolhem o que vocês querem ler, tá? E aí é isso, gente. Esses estudos, assim, não são finais, né? Então vocês vão lendo as coisas, vão pesquisando, vão indo atrás, é, vão fazendo os links, tá? Mas eu acho que esses livros aqui, né, tem uns que é virtual, né? Essa revista é virtual, mas esses primeiros livros para a biblioteca de vocês, para ir começando uma biblioteca de psicanálise, são imprescindíveis, seja em PDF ou seja livros físicos, né? Eu acho que são leituras, assim, obrigatórias. E era isso. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, alguma pergunta? Deixa Acho eu. que não, Lucas, mas sempre muito bem-vindo, assim, né? Aprender, ouvir. A gente sempre tira alguma coisa, absorve alguma coisa nesses encontros, e eu acho que é isso que ficou, assim. Ficou algumas coisas para mim aqui, algumas reflexões, né? E aí a gente acaba se tranquilizando um pouco com algumas angústias, né? Como você disse, da clínica que às vezes a gente carrega aí. E eu acho que é isso que ficou. Obrigada aí por compartilhar o seu tempo. Que agradeço. Boa tarde, Lucas. É meu primeiro contato contigo, com as tuas aulas. Também queria te agradecer por sanar temporariamente algumas angústias. Eu faço uma formação hoje que ela é freudiana e neste ano da formação a gente começa a estudar Lacan, que são nos últimos 2 anos. Então eu estou começando a ter contato agora. E foi muito bom te ouvir para realmente dar um norte de estudos, assim, que era o que eu estava sentindo muita falta. Então, obrigada e espero fazer mais coisas, né? Participar de mais cursos, enfim, mais aulas. Tem um amigo meu que já estuda Lacan há algum tempo, o João, que estava aqui, que ele já te acompanha há um tempo, foi ele que me indicou. Muito obrigada. Bacana, fico feliz. Eu tinha visto o João aqui, não sei se ele saiu. Ah, tá aqui, João Pedro. Não sei se é o João Pedro que você tá falando. Isso, só que ele não estava conseguindo te ouvir, ele estava com algum problema na internet, porque o consultório dele é do ladinho do meu, ele se bloca a sala para ele, e aí eu disse, vem aqui comigo, daí ele veio, agora no finalzinho. É, eu vi ele ainda. Uhum. Aí eu falei, eu conheço essa pessoa, mas falei, deixa, né? Bom, gente, antes da gente finalizar, deixa eu fazer o sorteio, porque às vezes alguém quer sair. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, já vai pensando aí, ou, né, contribuir com alguma coisa.
Para eu fazer o sorteio, deixa eu ver. Eu vou pedir para vocês apagarem as câmeras, que aí eu vou printar a tela, que aparece o nome de todo mundo. Aí eu vou pedir para Alexa sortear um número e a gente conta, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, o número que tiver vai ser o vencedor. Acho que fica mais fácil. Aí eu vou pedir para vocês apagarem as câmeras que aparecem os nomes. Vamos lá. 2 e... Printei aqui. Vamos lá. Alexa, escolhe um número de 1 a 27. 27, sim. Número 5, vocês ouviram, né? Vamos lá. Fabiano é 1, eu sou o 2, Marisa é 3, Catiene é o 4, Esmeraldantas é o número 5. Você que foi a vencedora do livro Nossa, Inconsciente. eu que ganhei. Que maravilha. Depois Obrigada. você me manda no privado seu nome completo, CEP, endereço completo, CEP, tá bom? Certo. Muito obrigada, Lucas. Nada. Gostaria de poder dar um livro para cada um, gente, mas infelizmente não tem como. Ah, vou sortear um livro meu também. Vou sortear um livro meu. Eu escrevi um livro há muito tempo atrás, chama-se Maior que a Vida, é um livro de literatura. Eu tenho aqui. Vou sortear um livro meu também. Deixa eu fazer de novo aqui. Alexa, escolhe um número de 1 a 27. 27, 21. 21. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é o Arthur. 11, Eduardo, 12, Letícia, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 que ela falou, né? 21 é Brenda Lima. Tá aí a Brenda? E aí, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Lucas, eu tenho uma pergunta. Também agradeço pelo teu tempinho, pelo espaço. E a minha pergunta é mais no sentido de que entendo que Lacan é um retorno a Freud também, e a gente estudando ele vai estar voltando em alguns conceitos também. Mas eu queria entender contigo se existe alguma ou algumas leituras de Freud que são fundamentais antes de iniciar o Lacan, ou por Lacan ter estabelecido uma estrutura tão, ao mesmo tempo, próxima e diferente, seria algo à parte, assim, né? A gente vai acabar voltando inevitavelmente, mas se existe essa leitura prévia de Freud. É uma pergunta bem interessante. Assim, não sei se você pegou o começo lá do vídeo onde eu falei das 3 obras principais do Freud, que o Lacan vai partir delas, né? Então, Acho que não. ele vai citar a interpretação dos sonhos, Uhum. a psicopatologia da vida cotidiana e os xistes e sua relação com o inconsciente. Só que no seminário 1, Lacan vai dizer que a gente não lê Freud. Ele fala isso várias vezes, que ninguém leu Freud. Então ele fala dessas 3 obras, mas ele demora para citá-las, ele vai citando outras. Então, assim, várias obras são importantíssimas. Por exemplo, Mal-Estar na Civilização é a obra que o Lacan menos vai utilizar, né? Mas as outras, ele estudou pra caramba o Freud. Então, assim, essas são as primeiras, assim, né, que eu acho que não tem como não estudar. Mas sabe aquela coletânea de livros da Autêntica Editora? Essa aqui, ó, que eu tenho, coleção? Sim. É uma tradução muito mais bacana, porque eu tenho a da Imago, aquele azulzinho, é muito ruim de ler, gente. E a minha coleção, na época, eu Uhum. lembro que minha analista entrou de licença maternidade, eu peguei o dinheiro e falei, vou comprar a coleção completa. Comprei no Magalu e veio uns livros com parte faltando. Por isso que tava mais barato, né? Eu paguei R$ 200 da coletânea. Veio de cabeça para baixo, então ficou mais decorativo, né? Eu tenho uns aqui, ó, esses outros aqui, não, onde é que tá? Deixa eu ver, acho que tá aqui embaixo. Essa aqui, ó, essa coletânea aqui de baixo, tá vendo? Essa aqui é da Companhia das Letras. Eu ganhei alguns, outros eu adquiri, mas não gostei tanto. Agora, os da Autêntica, eu indico praticamente todos. Tem histórias clínicas, que é o último, que são os casos clínicos que o Freud deixa. Eles dividem por tópicos, então tem lá fundamentos, tem clínica. Eu acho que. E é muito fluido, assim, a leitura, sabe? Como eles organizaram de uma forma muito bacana, muito melhor do que a Companhia das Letras, muito melhor do que a Imago. Então eu indico essas, assim, sabe? Você vai começar na clínica, então tem lá texto sobre a clínica. Eu acho que tá bem bacana, são obras fundamentais, sem dúvida. E a gente está sempre voltando no Freud, né? Mas tem que ler sim. Dá para começar direto no Lacan. Dá para fazer o percurso junto, assim. Tem um livro, deixa eu ver se eu acho aqui, pera aí um pouquinho. Esse aqui, ó. Ler Freud é um livro do Jean-Michel Quinodos. Eu não tenho, não sei se tem PDF.
Depois eu vou colocar a foto lá no grupo. O que que é isso aqui? É um livro onde eu acho que tem todas as obras do Freud de uma forma resumida. Assim, não adianta você ler isso aqui e achar que entendeu o Freud. Não. Mas para que que serve? Quando Lacan citar uma obra do Freud, porque eu, por exemplo, eu já li Interpretação dos Sonhos umas 3 vezes, já fiz um grupo sobre isso. Eu não quero ler mais. Só que quando Lacan cita um negócio, eu não lembro, eu venho aqui e procuro aqui. Entendeu? Então, por exemplo, ó, tem uma parte aqui, ó, notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico do caso de paranoia e o presidente Schreber. Eu não vou precisar ler o texto inteiro, o relato inteiro do Freud sobre Schreber. Eu venho aqui e eu vou ter umas 4, 5 páginas que, resumidamente, vão me recobrar a memória. Então, eu acho que é um livro que me ajuda muito. Vou fazer depois um Reels para indicar ele, porque eu acho bem, bem bacana. Não tem nada muito grifado, mas ele é um resumão, assim, do Freud. Eu acho que pode ajudar também, tá bom? Mas vai Ah, ter que... obrigado, Lucas. Não tem jeito. Que mais, gente? A Esmerai falou que iniciou os fundamentos da clínica psicanalítica da Autêntica, muito bom. Sim, os livros da Autêntica são fantásticos, assim. Poderiam me pagar para fazer publi, porque eu gosto bastante. Bom, gente, mas vamos ficando por aqui. Gostei muito da participação de vocês, sempre agradeço. Que vocês possam aproveitar agora a sexta-feira de vocês, ou para descansar ou para estudar. Mas a gente vai ter que estudar no sábado, vai ter que estudar no domingo, vai ter que ser do jeito. Quantas vezes eu fiz grupo de cartel na sexta-noite, domingo de manhã? Quantas aulas da graduação de psicologia eu faltei para estudar psicanálise? A vida do trabalhador é essa, é difícil mesmo. Ah, devia ser de outra forma, mas nem sempre é. E uma outra coisa, aquele grupo que vocês estão, o percurso psicanalítico, percurso lacaniano, é o antigo grupo de informes. Então lá eu sempre coloco tanto a atualização do Drive, que eu tenho de textos, a biblioteca do psicanalista, que são os PDFs, quanto eventos gratuitos, eventos pagos. Fique à vontade para ficar, para sair, silencie o grupo, tá? A gente não fica conversando, eu só mando essas coisas e pronto. Ah, vai fechar as inscrições do curso tal, não sei o quê. Eu coloco um lembrete porque eu sei que vocês nem sempre estão vendo Instagram. Eu olho quase todo dia, tem dia que eu tiro umas folgas. Mas às vezes vocês acabam perdendo. Falam, Lucas, eu perdi tal coisa, não sei o quê. É um grupo para isso também. E aí ficam à vontade de convidar outras pessoas também para o grupo, não tem problema algum. E para me sugerir também temas para próximos encontros ou cursos, aulas, fiquem à vontade, tá bom? Só não pode no grupo assim mandar publicação própria, sabe? Tentando se promover, porque senão vira uma confusão, né? Se 200 pessoas resolverem mandar, infelizmente não dá para a gente fazer, tá bom? Eu que agradeço, Rafaela. É isso, gente. Bom fim de semana para vocês, boas leituras lacanianas ou não. Um abraço. Obrigado, até mais, Lucas. Tchau, obrigado.